Vamos lá, pessoal, retornando. Vamos dar continuidade aqui à aula 2, né? Deu uma pausazinha. Então, a gente falou sobre o planejamento e superado agora essa parte do planejamento, pessoal. Vamos até voltar aqui para eu explicar para vocês, tá? Superado essa parte do planejamento, então aqui, observe. O primeiro passo, de fato, é a identificação dessas necessidades que, de uma forma geral, é o planejamento que a gente já explicou. E aí, até esse primeiro momento, esse primeiro passo, você não tem processo autuado, é um modus operandi que a própria instituição ela tem que realizar, tem que proceder para subsidiar a próxima fase, que de fato é a aquisição, que de fato é a contratação, beleza? Então vamos voltar. Então, superado essa parte agora do planejamento, aí a gente vai para o segundo passo, que também é responsabilidade do CBMAL, que é a aquisição. E aí a gente entra aqui no artigo 17, que de uma forma mais assim simples, né? Sem a gente querer, tem muitos detalhes, mas sem a gente querer é, entrar nas minúcias, a gente fala que o processo de licitação observará as seguintes fases em sequência. Então, preparatória, da divulgação do edital de licitação, de apresentação de propostas de lances, quando for o caso, de julgamento, de habilitação, recursal e de homologação. Pessoal, a gente vai focar aqui na fase preparatória, tá bom? A partir da fase preparatória são coisas que a gente vai citar, mas não vai dar tanta ênfase. Vamos caminhando. Então, nessa fase preparatória, certo? Já lastreado aqui pelo artigo, o primeiro ato. Né? Então, assim, a gente vai nessa solicitação motivada para a contratação apresentar o problema, né? Lembra daquelas demandas que são feitas lá pelos diversos setores do órgão público, que as demandas vão culminar no plano de contratação anual, pronto. Então aquilo ali é o problema, né? Aquilo ali é o problema. E o estudo, aí pronto, esse é o primeiro ato, que é a solicitação de resolução dos diversos problemas que vão ser sanados por meio de uma contratação, de um serviço ou de uma aquisição de um material. E aí, o segundo ato do processo, a gente está falando já de processo aqui, né? Falando mais de planejamento. Então, é um ambiente aqui de processual. O segundo ato é o estudo técnico preliminar, e ele é o mais importante, né? Vai ter quem discorde de mim, mas ele o primeiro documento do processo que, de forma ali mais robusta, vai ser a base para tudo que vai ser produzido, para tudo que vai ser deliberado dentro. Então, O que é que a nova lei fala, aqui no parágrafo, sobre o estudo técnico preliminar? Ele se refere à seção 1 do caput deste artigo, deverá evidenciar resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação e conterá os elementos. Então, assim, pessoal, ele vai ali destrinchar o problema, tipo assim, é, colocar assim de forma bem aberta qual é aquele problema, né? Que às vezes a solicitação motivada ela só vai citar, aí o estudo técnico preliminar não, ele vai transcorrer ali dentro das diversas possibilidades, externalidades, situações para escancarar o problema, essa é a realidade. E trazer, e aí o objetivo dele é trazer a melhor solução, que nem sempre vai ser aquela que o cara que abriu o processo, que o servidor que abriu o processo, idealizou, né? De modo a permitir a avaliação de viabilidade técnica e econômica. Então, vou dar alguns exemplos aqui que estão me vindo aqui na cabeça. É, o aéreo, ele abriu um processo certa vez para poder é, resolver o problema de abastecimento das aeronaves do GOA. E eles, ali naquele estudo técnico preliminar que foi confeccionado, foi elaborado,
eles traziam várias soluções, eles traziam várias possibilidades de soluções para avaliar a viabilidade técnica e também econômica. Então, assim, uma das soluções, contratar uma empresa terceirizada para poder fazer toda a logística de abastecimento das aeronaves. Aí outra possibilidade é ter um tanque transportável com galonagem X lá de tantos litros para poder um mecânico contratado ele fazer esse serviço. E eu não lembro mais, mas enfim, e outras opções, e ali era verificado tanto as questões logísticas para a resolução daquelas soluções, como também os custos daquelas soluções e qual era a estrutura que o grupamento tinha para poder dar suporte para cada possível solução dessa. Então, o ETP, ele traz esse tipo de ponderação, né? Ele procura ali fazer uma análise do que foi apresentado como problema na solicitação para dentro do mercado, né? Dentro do mercado, encontrar ali qual é a melhor opção. Quer ver outro exemplo? A gente está tentando contratar uma clínica para assistência veterinária dos cães de resgate e do nosso canil, aqui do CBMAL. Então, será que é melhor a gente contratar uma empresa que trabalhe com plano de saúde animal? Ah, mas o plano de saúde, ele não atende às especialidades que os cães precisam. Ah, então, não tem viabilidade técnica. Mas teria viabilidade econômica, porque ele é bem mais em conta. Mas não atende aquilo que os cães precisam. Não cobre assistência de vacina, não cobre assistência de algumas cirurgias mais complexas, então não já foi desconsiderada. Para, por exemplo, atender o que o bombeiro precisa, teria que ser uma clínica 24 horas, porque o animal ele precisa de assistência, a gente não sabe quando é que vai ter uma ocorrência e nem quando o animal vai se acidentar. Então, mas aí já restringe bastante, porque a gente já tem uma quantidade menor de clínicas que trabalham nesse regime de 24 horas, com internato e tudo mais. Então, esse estudo técnico preliminar, vou ser sincero com vocês aqui, ele é praticamente um TCC, é um trabalho de conclusão de curso. Ele é um documento de pesquisa, principalmente de mercado, e também esmiuçando aquela área técnica para saber se o que está sendo proposto resolve de maneira técnica, e ali, depois posto todas as opções, tentar a administração pública caminhar para aquela que parece atender melhor os interesses da corporação, interesse público. Então, porque aí a gente sempre tem o sistema governança, né? Naquele momento, esperava-se que seria a melhor opção, mas aí, após a execução do contrato, viu que precisavam de alguns pontos serem melhorados, algumas coisas no contrato precisavam ser aperfeiçoadas. Então, é assim, uma melhoria contínua, né? E esse é o estudo técnico preliminar. Vamos falar na letra da lei, algumas características, são 13 incisos, eu coloquei só 5, coloquei os que eu julguei mais importantes, que são elementos que tem que ter dentro do estudo técnico preliminar. Vamos lá. Inciso 1. Descrição da necessidade da contratação, considerando o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público. A gente já comentou sobre isso. Inciso 4. Estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte. Considerem interdependências com outras contratações.
de modo a possibilitar a economia de escala. Então, assim, isso é uma coisa que Angesp, que a PGE, a Procuradoria-Geral do Estado, o órgão que eles fazem assessoria jurídica, né, dos processos de contratação, eles cobram muito. Então, eles fazem uma análise do ETP, que a gente produz, né, eles dão uma olhada lá, se o nosso ETP ele tem essas memórias de cálculo. Então, por exemplo, você quer comprar desencarcerador. Quantos desencarceradores foram comprados já? Quantos você tem? Quantos você está precisando? Por que você está precisando de tanto? Então, existe essa necessidade de colocar isso de forma objetiva no estudo técnico preliminar. Inciso 5. Levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar. Então, eu já falei, né, que o estudo técnico preliminar é uma relação também, né, de mercado, essencialmente de mercado e técnica. Então, assim, o que é que o mercado está te apresentando como solução, né, de possível solução? Então, é importante. Inciso 7. Descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e assistência técnica, quando for o caso. Lembra que eu falei lá do exemplo, lá na primeira aula das dusters? Então, assim, às vezes a gente deixa de considerar essas externalidades. E no ETP, aqui não deixa batido. Ó, beleza, você está comprando equipamento, às vezes ele pode ter até o valor de contrato mais atrativo para a administração, mas tem que ser considerado também, de maneira objetiva, as questões de manutenção e assistência técnica, se for o caso, né, de ser um material com essas características. E, por fim, aqui eu escolhi outro, providências a serem adotadas pela administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual. Veja bem, pessoal, eu coloquei isso aqui de propósito também. Tem alguns tipos de contrato que a gente encara a gestão deles, mas observe que no estudo técnico preliminar tem que ser, se aquela matéria é uma matéria tão específica que o servidor ele não tem expertise naquilo ou precisa de alguma capacitação para poder realizar a gestão daquele contrato, isso deve ser notado no ETP e deve ser colocado também como custo do valor da contratação para poder ser considerado e ser feito uma gestão de contrato, um gerenciamento do contrato de maneira eficiente. Beleza? Às vezes as pessoas não observam isso, assumem uma gestão de contrato, não sabem nem para onde vai, e a nova lei ela traz aí a deliberação no estudo técnico preliminar de que caso ali na celebração do contrato exista a necessidade para a gestão daquele contrato de capacitação de servidores, isso também deve ser pontuado. Beleza? Então a gente falou essas características importantes que tem que ter no ETP. Mais uma coisa aí, lembra que eu falei? Um dos 13 decretos que saiu no dia 30 de março de 2023 é o de regulamentação também do ETP, uma das inovações da Lei 14.133. Então a gente não tinha regulamentação e saiu esse decreto no dia 30 de março. Uma das coisas que eu coloquei aqui do decreto é: o ETP deverá ser elaborado no sistema ETP digital. Então, o sistema ETP digital ele está no PNCP, que a gente já viu na aula passada, né? Ele está no Portal Nacional de Compras Públicas. E aí, assim, todo o processo, né, observe que a gente vai vendo aqui o passo a passo, ele deve ser instruído para fim de aquisição dentro do sistema, dentro do Portal Nacional de Compras. E o ETP digital, ele faz parte, a gente está ainda no momento de transição, tá, pessoal? Então, isso tudo é aprendizado. Mas aí, assim, a gente está aprendendo, a gente como Corpo de Bombeiros, a gente como Diretoria de Apoio Logístico. Mas já é deliberação do decreto que isso seja elaborado dentro do PNCP. E aí é o sistema ETP digital. Dentro do PNCP, você faz e confecciona, elabora o estudo técnico preliminar dentro das abas lá. Eu não tenho acesso porque precisaria cadastrar uma senha, mas eu já vi o capitão Duarte instruindo
né? E eu achei bem legal, bem intuitivo. Beleza? Uma coisa que eu achei importante a gente colocar também é que o sítio eletrônico da PGE, né, no site da PGE, a gente tem as minutas da lei antiga, porque a lei antiga ainda está em vigor. Também tem da lei nova, vou mostrar aqui para vocês, para poder a gente... vamos para cá. Então, você escolhe, tá, internet, né, como sempre aí, um pouco demorada, mas aí a gente espera aqui, aguarda um pouco. Vamos aguardar, paciência é uma virtude, né? Pronto, ó, pessoal. Aí você coloca aqui PGE, Alagoas, minutas. Já vai dar no site aqui, ó. E aí eu vou mostrar aqui para vocês que você pode aqui ter acesso assim que abrir. Vamos lá, vamos torcer, vai abrir. Um pouquinho lento, mas vai dar tudo certo. Então, aí aqui minutas padronizadas. Você clica aqui, ó, tem a da 8666, do 10.520 de pregão eletrônico antiga, e da nova lei tem só de contratação direta, né, que foi o que a gente estava, antes da regulamentação, era o que tinha de minuta. Beleza? Então, a gente tem, achei importante que vocês também soubessem disso, e aí a gente vence essa parte do ETP. Mas a fase preparatória, pessoal, a gente já falou sobre a solicitação, sobre o estudo técnico preliminar, e o estudo técnico preliminar, ele é um instrumento que dá referência. E o que é esse termo de referência? O artigo 6º da nova lei, ele fala o seguinte, no inciso aqui 23, termo de referência, documento necessário para a contratação de bens e serviços que deve conter os seguintes parâmetros e elementos descritivos. Pessoal, o termo de referência é aquele que vai margear qualidade. Então, o Corpo de Bombeiros adquiriu o material não era de qualidade, ou o material ele poderia ter sido melhor, características que pudessem ter uma marca melhor, e a gente precisa entender algumas coisas. A gente escreve as especificações no termo de referência, e essas especificações é que vão mediar, que vão ser o termômetro da qualidade do material que a gente vai adquirir. Então é muito importante o termo de referência. Ele também está dentro da fase preparatória, certo? E ele tem algumas características que a gente vai falar, e geralmente quando a gente tem um material de má qualidade é porque o termo de referência ele não foi bem feito, bem confeccionado. Beleza? Vamos seguir. E algumas regras também, tipo, eu não posso botar marca no termo de referência. Eu tenho que falar sobre características que atendem ao interesse público de maneira mínima. Beleza? Que seja ali o mínimo possível para que aquele serviço ele seja, ou aquele material, aquela demanda, ela seja realizada. Vamos lá. Então, algumas características que eu botei aqui na linha A aqui. Definição do objeto, incluído sua natureza, os quantitativos, o prazo de contrato e, se for o caso, a possibilidade de sua prorrogação, caso no serviço, por exemplo. Descrição da solução como um todo, considerando todo o ciclo de vida do objeto. Modelo de gestão do contrato, não botei tudo, tá, pessoal? Mas tem alguns aí. Modelo de gestão do contrato, que descreve como a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo órgão ou entidade. Critérios de medição e de pagamento, né? Então, como é que vai ser o dia a dia desse contrato em termos de pagamento. Critérios de seleção do fornecedor, o que é que a administração quer para poder esse fornecedor ele ser selecionado, ele ganhar, ele prestar esse serviço para os órgãos públicos. E adequação orçamentária, né? Tem sempre um campo lá do orçamento que vai ser utilizado. Também fazia parte de um dos 13 decretos, né? O termo de referência foi regulamentado após o dia 30 de março, beleza? Aqui a gente também acrescenta aqui no termo de referência, tem que ser, ele também vai estar incluído nessa frente
do PNCP, sendo também digital, beleza? Mais uma vez, reitero aqui, é algo que a gente tem, ainda está se adequando, ainda está se adequando. Também tem minutos, eu já mostrei lá para vocês no sítio da PGE, e é isso, pessoal. De uma maneira mais superficial, sem a gente entrar aqui nas minúcias, o termo de referência, ele é o descritivo. Ele é aquele que media ali a qualidade ou do serviço que vai ser realizado, ou do material que vai ser adquirido. Beleza? Então, vencido isso, ainda na fase preparatória, né, responsabilidade do CBMAL, solicitação, estudo técnico preliminar, termo de referência, o próximo passo é uma realização de pesquisa de mercado e indicação de dotação orçamentária. Então aqui já vai para o nosso setor de cotação. O valor previamente, artigo 23 da nova lei, ela fala, o valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados no mercado. Então, ali a gente vai ter uma ideia de preço, né, ter uma ideia do custo para poder ser disponibilizada a dotação orçamentária. Considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e peculiaridades do local de execução do objeto. Então, tudo isso interfere, né? Se for adquirir mais, você vai ter economia de escala, você vai ter um preço menor. Se você também for executar um serviço em Delmiro, é diferente de executar um serviço em Maceió. Isso também interfere na questão de preço. Beleza? Também tem decreto que regulamenta a pesquisa. Antigamente, essa pesquisa, a gente seguia a instrução normativa da ANGESP, que faz as cotações das atas de registro de preço, né, dos processos que vão culminar em ata. E aí a gente também teve essa regulamentação a nível estadual, a partir do decreto 9383, para poder dizer como seria realizada essas pesquisas de preço. Observe que a gente precisava, de fato, ter essa regulamentação para poder caminhar na instrução processual da nova lei, dos processos inerentes à nova lei. Pronto, vencida essa parte preparatória, a gente entra, quer dizer, vencida não, ainda dentro dessa fase preparatória, mas vencida essa parte da pesquisa mercadológica, a gente agora entra na parte de elaboração do edital. Aí o processo ele não fica mais no Corpo de Bombeiros, ele vai para a ANGESP, a gente vai falar um pouquinho sobre a ANGESP. Aí a elaboração do edital, da minuta do edital, ele é todo confeccionado pela ANGESP, certo? Artigo 25 delibera aqui, o edital deverá conter o objeto da licitação e as regras relativas à convocação, do julgamento, à habilitação, aos recursos e às penalidades da licitação, a fiscalização e a gestão do contrato, a entrega do objeto e as condições de pagamento. Então, assim, o edital ele vai dizer como é que vai ser a disputa entre os licitantes, dentro daquilo que o Corpo de Bombeiros, de forma objetiva, já escreveu no termo de referência. Beleza? Então, vamos seguindo. Segundo passo. Aí, depois dessa confecção do edital, o processo ele tem que ter uma análise jurídica, né? Ele tem que ter um assessoramento jurídico, uma aprovação, autorização para poder ser aberto o certame. E aí o artigo 53 ele coloca isso aqui para a gente. Ao final da fase preparatória, processo licitatório, final da fase, ó, ele fecha as portas aqui, ele fecha o cadeado da fase preparatória. Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da administração, que realizará o controle prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação. Então aqui já não é o CBMAL que faz, já não é a ANGESP que faz. É a PGE, a nossa Procuradoria-Geral do Estado, ela tem essa responsabilidade aí de fazer essa análise jurídica para autorizar aí a abertura do certame e acontecer a disputa entre as empresas para poder ali prestar serviço para o bombeiro ou fornecer material para o bombeiro, né, para os órgãos públicos. Então, vencido essa parte da fase preparatória aqui do artigo 17, a gente vai para a fase externa, né? Na verdade se chamava de fase externa antigamente, agora ele já coloca aqui no artigo 17, eu coloquei fase externa, mas isso não está na letra da nova lei, tá? Eu botei para a gente simplificar o entendimento. E entra agora nos demais passos,
depois da aprovação da PGE, né, aí entra nos demais passos para fins de aquisição. O primeiro, a divulgação desse edital. Então é publicado o edital, e aí esse edital fica sujeito à impugnação, as empresas podem dizer, ah, não, porque esse termo de referência ele está ele tá indicando para um produto que é só a empresa X que vende. Então, assim, o edital ali ele fica sujeito à impugnação. Depois você tem a apresentação das propostas e lances, quando for o caso, né? Vai ter a sessão pública com disputa entre as empresas, e aí cada empresa vai apresentar a sua proposta, se for um pregão eletrônico, por exemplo, e aí a gente não vai entrar no detalhamento disso, mas aí é o terceiro momento aqui, que já é dentro da fase externa, né? Aí tem o julgamento, pega as propostas e vê qual é a mais vantajosa, que oferece maior vantajosidade para a administração pública. Aí depois a, verifica-se a habilitação das empresas. Será que elas têm todos os documentos que se exige no processo, né? Então, será que ela está em dia? Será que o balanço dela é compatível com o que é necessário e que é cobrado em edital? Então, tem uma série de documentos aqui, de nada consta, que a empresa tem que ter, e aí isso é verificado. Se ela logrou êxito aqui, abre-se uma fase recursal para que outras empresas possam ter o contraditório, né? Ampla defesa e contraditório. E, por fim, a homologação, que a gente vai explicar aqui com um pouquinho mais de calma. A homologação, pessoal, é o seguinte, né? Ela é no artigo 71 aqui da nova lei, e você tem um dos decretos que fala sobre isso. E aí eu achei muito importante, porque nessa parte da homologação, aí o processo ele já volta para o Corpo de Bombeiros. Segundo o artigo 2º aqui do decreto 9391, o artigo 2º fala: a adjudicação do objeto ao vencedor da licitação, a homologação do seu resultado e a celebração do contrato e de seus respectivos termos aditivos caberá aos secretários de Estado, dirigentes de unidades orçamentárias, ou seja, o comandante do Corpo de Bombeiros. Então, essa homologação aqui, ela é inerente ao nosso comando, se for uma licitação convencional, beleza? Então, superado isso aqui, a gente finaliza a parte dentro do ciclo das compras públicas de aquisição. A gente já finalizou a parte de planejamento, de aquisição. As situações de emprego e avaliação, elas não vão ser esmiuçadas aqui pela gente, mas, de fato, vão estar dentro da parte de gestão de materiais, que a gente vai comentando aqui no passo a passo dos demais atos do curso. E aí, assim, a gente encerra essa parte de ciclo das compras públicas. É importante a gente falar um pouquinho da estrutura da gestão de contratações públicas em Alagoas. É bem básico, tá, pessoal? Vamos lá. A organização da estrutura de compras de cada órgão público ela é peculiar. Lembra que eu falei que a gente fez um trabalho estudando como funcionava o setor de compras, a estrutura de compras dos órgãos da segurança pública? O fluxograma de cada órgão ele é diferente, né? Ele tem um aspecto ali de cultural, que é inerente ao funcionamento de cada órgão. E aí, assim, não tem como fugir, todos vão seguir a antiga lei ou a nova agora, né? Mas, por exemplo, a gente tem gestão de materiais que são considerados estratégicos, a gestão dos materiais operacionais, a PH, salvamento e tudo mais, centralizado dentro da nossa diretoria de apoio logístico. Isso só acontece no Corpo de Bombeiros, né? Na Polícia Militar, no Detran, perícia oficial, isso não acontece. Toda a gestão ela é setorial. Então, quem faz os documentos de formalização de demanda são os respectivos setores. Então, por isso que eu digo que a organização da estrutura de compras de cada órgão, ela é bem peculiar, ela é um negócio muito específico de cada órgão. Isso é um primeiro ponto, né? Segundo, os órgãos têm procurado adequação então a gente está no momento de transição ainda, a gente está procurando instruir os processos por meio do Portal Nacional de Compras, e
e isso ainda está no momento de transição, de aprendizado, beleza? Então, a estrutura de gestão de contratações públicas em Alagoas está nesse espírito cultural. Terceiro ponto aqui, os decretos no âmbito estadual regulamentaram necessário para adequação agora, em 30 de março. Então, ainda é recente. Né? Essa estrutura da gestão de contratações públicas em Alagoas está se adequando, se modificando, ainda aprendendo. E o ponto principal, e que a gente vai finalizar essa parte do ciclo de compra mesmo, da fase de contratações, é falar um pouquinho da ANGESP. A estrutura de gestão de contratações públicas em Alagoas, o coração dela é a ANGESP, tá? Então, capitão, o que é a ANGESP? A ANGESP é o órgão que é responsável por realizar toda a parte da sessão pública dos certames, das licitações que acontecem no estado de Alagoas. Então, vamos ver aqui na íntegra, né, o texto. A Agência de Modernização de Processos, ANGESP, é uma entidade autárquica estadual dotada de personalidade jurídica de direito público interno com autonomia administrativa, financeira e patrimonial vinculada à Segov. Cabe à ANGESP, vamos lá, qual é a missão delas? Qual é a missão dela? A execução, acompanhamento e controle referente às compras de materiais e contratações de serviços, além de responder pelas gestões das políticas públicas do estado de Alagoas. Então, a ANGESP, trocando em miúdos, é responsável pela realização das licitações aqui no estado de Alagoas. Né? Todo o processo de licitação, seja por meio de ata, seja qual for a estratégia, ele é realizado pela ANGESP. Ah, capitão, tem alguns órgãos que eles fazem as próprias licitações, verdade. Em algum momento o Bombeiro de Alagoas já fez, a Perícia Oficial ela faz, pelo menos até ano passado fazia. Eu não sei se a Saúde faz, mas assim, de uma forma mais contundente, né? A grande parte mesmo dos processos eles são conduzidos pela ANGESP no que diz respeito à licitação, beleza? E aí aqui alguns serviços que o próprio site ele fala que a ANGESP oferece, é verdade, né? E aí eu vou ler aqui alguns, mas adesão a registro de preço, eles oferece aquisição de passagem aérea, conta todas essas demandas que elas são generalistas, gerais, em relação aos órgãos públicos, eles encabeçam e eles tomam de conta e resolvem essa demanda e oferecem aos órgãos, tá bom? Eu vou depois deixar aí disponível, né, o slide para vocês darem uma olhada e também vocês podem pesquisar no sítio eletrônico deles. É só colocar lá no Google ANGESP Alagoas que você vai achar tudo. Para a gente encerrar a aula de hoje, a gente vai falar sobre tipos de processos de compra. Então, pessoal, isso aqui é bem superficial, tá? A gente não vai discutir de uma forma mais minuciosa o que é uma dispensa de licitação, o que é cada... Mas aí, a gente separou aqui alguns tipos de processos para que vocês entendam que para a administração ela comprar ou para ela ali ser contratada algum tipo de serviço que ela precise, existem caminhos. Aqui está muito mais relacionado à parte de gestão de contratos, não é de governança. Como assim, capitão? Então, por exemplo, quando eu tenho valores abaixo de 50 mil até 50 mil reais, pela nova lei de licitação, artigo 75, lastro 3 aqui, eu posso fazer uma dispensa de licitação em razão do valor. Se for obras, até 100 mil. Então, se eu tiver uma situação emergencial, eu posso fazer uma dispensa de licitação também. E aí, estado de calamidade pública, o inciso 8, ele traz o regramento para que você tenha a possibilidade de instruir o processo por esse caminho. Capitão, esses caminhos eles são os mesmos daquele que você falou no ciclo? Não. Então, aquele que a gente falou do solicitação, ETP, TR, o plano de contratação anual. Então, assim, é o caminho convencional, é o caminho aqui da licitação convencional, certo? Esses caminhos aqui são os diversos que a gente tem que
observe bem, como o nome próprio já diz, dispensa a licitação. Então vão ter regramentos diferentes, mais enxutos, certo? E aí a gente não vai detalhar, que a gente só está falando quando seguir esse caminho, né? Mas aí a gente não vai entrar na minúcia de como é o rito processual desse caminho, tá bom? Inexigibilidade de licitação. Quando não tem competição de licitação. Então, tipo, se eu tenho que contratar, por exemplo, uma banda, um profissional artístico, né, um artista que ele tem notório ali, notoriedade pública em relação à apresentação artística que ele faz. E isso recai aqui, tem algumas regrinhas para isso, tá? Eu só estou falando de forma generalista, mas aí quando eu tenho uma situação de que só aquela empresa ela produz aquele material, ela oferece aquele serviço, tipo assim, eu tenho que contratar uma empresa para fazer a manutenção dos compressores, só aquela empresa é autorizada. Existe ali uma deliberação por parte do comercial de que um consenso de que ninguém faz aquilo, só ele. Então existe inviabilidade de competição. Só aquele cara que faz aquele tipo de apresentação artística. Então, quando existe a inviabilidade de competição, para mais detalhes você vê lá o artigo 74, aí eu posso instruir o processo por inexigibilidade, tá bom? Adiantamento de numerário é o mais enxuto de todos os processos, em termos de documentos, né? De fato, é uma solicitação onde você tem uma demanda emergencial e você só pode adquirir material de consumo, não pode adquirir material permanente. Licitação convencional é essa que a gente investiu mais tempo aqui explicando, tá? Durante a fase da aquisição que a gente falou anteriormente. Aquisição de bens por licitação através do sistema de registro de preço é uma inovação que aí eu participei desse processo aqui na nossa diretoria de apoio logístico quando eu vim trabalhar, acho que em 2013, 2014, a gente não fazia aquisições por meio de ato de registro de preço, a gente participou disso aí, né, desse processo de transição, e hoje praticamente a maior quantidade de aquisições que a gente faz é por meio de ato de registro de preço, e aí tem uma série de vantagens, tem uma série de situações que não comprometem o nosso orçamento e que favorecem, atende o princípio da oportunidade e favorecem a gente adquirir por meio desse sistema aqui. E aí a gente, com mais tempo depois, pode, quem tiver dúvida, me procurar e eu posso conversar sobre isso aqui. Intenção de registro de preço, isso já é uma inovação de agora, né? Já é uma coisa mais recente, assim, de 2 anos para cá, de 2021 para cá. Então, agora a gente tem, não só tem a oportunidade de participar aqui no âmbito do Estado, de atas, de registrar preço, agora a gente pode participar também de atas federais, de atas de outros órgãos, e isso abriu um leque de possibilidade de aquisição muito boa, e aí é uma nova realidade, que inclusive aqui no Corpo de Bombeiros a gente foi meio que pioneiro com o Sargento Alberto, né, como frente, e os outros órgãos da segurança pública vieram aprender com a gente isso aqui. E adesão de registro de preço ou carona, né? Então existe uma ata de outro estado da federação e que algum fornecedor está ali fornecendo algum material operacional ou algum material que seja de interesse nosso, uma viatura, por exemplo, a gente já fez isso, e aí a gente solicita adesão àquela ata que a gente não é participante para poder ver se tanto o órgão gerenciador da ata, como também a empresa tem interesse de fornecer para a gente, e isso é uma forma também possível da gente adquirir, da gente comprar alguns materiais. Beleza? Pessoal, eu queria agradecer aí, né? A gente está encerrando aqui a aula e vou dar continuidade ao curso, tá bom? Valeu!